Brasil está envelhecendo muito mais rapidamente do que se imaginava, né? Assim, tem a estatística assim, mais chocante é que a percentual de população idosa no Brasil, né, levou 10 anos para chegar no que a França levou 100 anos. Então, essa é uma questão, tá, que se a gente não trabalhar, e eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho me dedicado, é mostrar para as pessoas que você envelhecer sem qualidade de vida, o que você vai fazer? Vai ficar assistindo Netflix, tá, 24 horas por dia? Não dá. Tá? Você tem que ter uma capacidade de observar o mundo em volta, de sair, de viajar, dessas coisas. Então, a qualidade de vida, aí a gente define, é você poder fazer as coisas que você fazia antes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Hoje a gente vai repetir de convidado. Estou ansioso para conversar com ele porque algum tempo se passou, muitas coisas novas aconteceram, novos acontecimentos. Eu quero bater esse papo aqui, estou curioso, estou ansioso. Também. Você tá bem? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Prazer grande. Pois mais é. uma vez aqui no Mundo Real. Muito, e aí assim, a gente teve um certo intervalo, o Verdade. nosso telespectador, Tá a acostumado a nos audiência ver não toda sabe, semana, né? né? Mas a gente teve umas férias aí, foi bom. É, uma separação. É. Para você que curte o nosso canal, se inscreva. Enfim, se você se inscrever, recebe todos os novos episódios, todas as semanas, coisa nova. Encaminhe para os amigos, né? É o link também Encaminha. da conversa. E você vai receber aquele sininho e vai falar, tem episódio novo lá. Então tem muito amigo meu que de repente vê lá, começa a assistir, daí começa a comentar comigo sobre aquilo que está assistindo, é muito legal também. Joel Krieger, né? Eu mesmo. É um prazer estar com vocês, né? Assim, para contar um pouco das coisas que aconteceram e dos preparativos para as novas coisas, né, que vão acontecer. Para nós é uma honra, né? Eu estava super ansiosa, porque praticamente acabou o último desafio, eu já estava lá. Seu Joel, o senhor pode gravar com a gente? E ele é o seguinte, esteve aqui com a gente conversou muito sobre aquilo que ele tinha feito naquele momento. Ainda não tinha a história do Canal da Mancha, tinha acontecido já também, mas o senhor não tinha conseguido concluir. E ficou aquela história do livro também, nós conversamos sobre o livro. A gente também, e até uma coisa assim, o homem mais velho do mundo a subir o pico do Everest, uma sacanagem isso. Né? Mas não sou o mais velho, né? Eu sou só o nono mais velho. Né? É o mais... Talvez o brasileiro, então. Eu sou o brasileiro mais velho. Tá? Eu não gosto de falar isso, mas eu sou o brasileiro com mais idade, vamos dizer assim. Mas eu queria começar nossa conversa por aqui. Eu, por exemplo, eu tenho 47 anos. Eu, perto dessa garotada que está correndo, fazendo triatlon, Ironman, já sou mais velho, né? E comecei com essa história de correr há pouco tempo, há 3 anos. E tem muita coisa que eu quero fazer. Eu preciso fazer essa prova, daí eu vou lá e faço a prova. Naquela época que a gente conversou, eu não tinha feito Elcruce, agora eu fiz Elcruce. Muita coisa que eu quero fazer, agora eu não sei mais se eu vou conseguir fazer, né? Por quê? Por que não? Eu não sei se as condições físicas mesmo da idade vão me permitir, né? A gente conversou na outra vez e até achei incrível que você me disse que... Não vou chamar de senhor, vou chamar de você. Não, me chama de você, fica à vontade, favor. Né? Você me disse que nunca teve problema de lesão. Não. Algo que eu tenho sempre. Então eu começo, por exemplo, agora eu estou me preparando para fazer a Maratona de Curitiba em novembro. Eu comecei a já me preparar mais cedo, porque eu queria fazer em setembro a de Buenos Aires, da Argentina. Não deu certo, programei para Curitiba, ganhei mais um tempo para cumprir as minhas planilhas. Lesão. Daí você para 2, 3 semanas sem correr, já não é a mesma coisa quando volta, já não pode voltar com a mesma força e tem que recomeçar. Eu não sei se vou conseguir fazer a prova. Vou trabalhar eu tenho 6 semanas aí, vou lutar para fazer. Mas e você teve agora o Canal da Mancha? Pela segunda vez ou terceira vez? Pela terceira vez. Pela terceira vez, não conseguiu concluir. Não. E parece que tem umas regras aí que não vão te permitir, ou você pode tentar de novo. Como é que é isso? Na verdade, existe um limite de idade que é 70 anos. Tá? Eu completo 70 anos agora em novembro. Mas, tá, assim, existe uma possibilidade especial pelo fato de eu já ter tentado, ter quase chegado, ter mostrado que eu tenho condições.
de fazer uma série de exames que exima as responsabilidades da associação, e se eu passar em todos os exames, aí eles talvez me deem autorização, porque o ano que vem eu não posso ir, porque eu vou fazer o Mundial de Ironman. Tá? E aí eu não quero, tá? E não posso interferir no treinamento do Ironman nadando. Então, eu pedi essa autorização, aparentemente eles deram, tá? E aí eu vou em 2025. E como é que é esse ânimo todo? Não, tem que ter uma explicação muito legal, porque pensa, acabou de fazer a travessia, teve lá um revés no final ali, não terminou, mas já estava quase conseguindo. E já está entrando com pedido para fazer o próximo. E já está com o Ironman ano que vem. Veja, a vida da gente é cheia de desafios, né? E os desafios vão aparecendo. Esse ano eu estava classificado para fazer um Mundial de Ironman, mas eles mudaram porque eles transferiram para 2 dias e aí o pessoal do Havaí não concordou que usasse a cidade 2 dias, a ilha, né? Porque praticamente para a ilha inteira. Uhum. Então ia ser 10 de setembro, início. E aí não dava para fazer porque eu ia nadar o canal em 9 de agosto e 10 de setembro fazer o Iron, não dava tempo de treinar. Então eles autorizaram excepcionalmente para o ano que vem. Então já programou para o ano que vem. Você precisa treinar. Então eu vou fazer alguns Irons, né, no ano de 2025. Eu vou fazer Pucón, no Chile. Vou fazer Florianópolis. E vou fazer provavelmente ou Rio ou São Paulo. Que são para se preparar para o Mundial, que é em outubro. Então já está programado. Fora isso, eu tenho uma série de coisas que eu quero fazer, né, que eu já tinha combinado. Eu quero fazer um Ultraman, tá, que é o dobro do Ironman, um pouquinho mais que o dobro do Ironman. Eu quero fazer as Majors, tá, que são as maratonas, as 7 maratonas. Boston você já fez? Não fiz nenhuma maratona. Não fez eu nenhuma. nunca corri uma nunca correu maratona, maratona. só no Iron. Só no Iron. Tá, só que Ele já pulou uma etapa. Não, é que a minha maratona do Iron já tem o tempo de classificação para qualquer maratona. E Das aí, Majors. Das Majors, né? Eu fiz 3 horas e 58 e o tempo é 4 horas e 5 para minha categoria. Então, isso aí dá uma certa condição. Aí eu vou fazer alguma maratona esse ano para poder pegar o tempo. E aí vamos ver, vai ser ou São Paulo, Rio, Porto Alegre, onde der, aqui no Brasil. E aí eu estou pronto, tá? Quando terminar o Iron, terminar o canal, aí eu começo a fazer as Majors. Né? Agora eu queria aproveitar aqui, você falou esse negócio, até para os nossos ouvintes que se machucam bastante, que são atletas, porque é um problema que eu enfrento, por exemplo. Agora eu queria saber qual a fórmula mágica. Assim, talvez você não tenha essa fórmula, mas o teu ritmo de treinamento, né, talvez você considere que seja importante manter de uma forma que as pessoas consigam treinar forte, muito volume e ao mesmo tempo não se machucarem. Veja, eu tive uma pequena lesão, tá, que estou tratando, que foi uma lesão na panturrilha, mas qual é o segredo? Tá? O segredo é fazer uma preparação muscular. Tá? Então eu faço musculação 3 vezes por semana, sistematicamente, e o fato de eu fazer múltiplos esportes também ajuda, tá? Porque se você, vamos dizer, se machuca na corrida, você pode pedalar e nadar, tá? Se você se machuca no pedal, você faz os dois, então sempre tem espaço para fazer alguma coisa. Eu nunca parei de treinar, tá? Então o corpo está em constante manutenção. Tá? Você não, obviamente que os meus tempos não são os mesmos, que a minha performance não é as mesmas, mas, tá, assim, eu acho que o segredo é, tá, uma alimentação controlada, sono, tá, um mínimo de 6, 7 horas de sono por dia. Eu durmo muito bem, isso ajuda muito. E manter a rotina. Né? Eu treino 4 horas da manhã, tá? Aí a minha esposa de vez em quando diz, não, mas amanhã você não vai pedalar, então você pode ir mais tarde. Não, tá? Começo no mesmo horário. Por quê? Porque o corpo está esperando aquele movimento naquele horário.
Ele termina mais cedo. Termina treino mais mais curto, cedo, termina mais trabalha cedo. um pouco mais, né? Sim, aproveita, treina um pouquinho mais algumas coisas, sempre dá para organizar. Mas a grande questão é, tá, manter uma rotina e uma alimentação saudável. Tá? E esses múltiplos esportes também seria uma maneira Eu acho de... que é uma maneira que ajuda. Você não sobrecarrega fazendo uma coisa só, um movimento É. só, o mesmo movimento O mesmo várias vezes. movimento, a mesma repetição. Tá? E eu faço, agora estou fazendo pilates, tá? Porque com a idade você tem alguns encurtamentos, você precisa fazer alguma coisa, então... Eu tá? quero te colocar na yoga agora também. Hã? Vou te convidar É. para uma aula Eu vou experimentar, no com vídeo prazer. Hot Né? Yoga. Eu quero que você experimente a nossa musculação, o tônus e também a yoga. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa também que tem a ver com isso. Você falou de tempo, que não é o mesmo. Você começou a correr, a nadar mais forte há quanto tempo, mais ou menos? Eu comecei a nadar aos 50. Tá? A minha primeira corrida eu tinha 60. Tá? E é só, tá? Eu nem sabia que sabia correr. Tá? E você está chegando nos 70 agora. Ou seja, você envelheceu, né? 10 anos. Aham. O teu tempo de 60 é melhor ou pior que o tempo de 70? De corrida é melhor. Hoje é melhor. É melhor. Ou seja, você envelheceu 10 anos, mas corre mais rápido do que Porque eu quando você tinha não 60. corria direito. Né? Porque você Então, treinou. se eu treinei, eu tenho orientação, eu vou corrigindo alguns problemas de técnica, etc. Que nem pedal, né? Pedal é um suplício, né? Porque você tem que aprender A técnica. aquilo, a técnica. Né? Então, o investimento hoje no pedal é na técnica. Então, eu tenho, assim, eu tenho Cadência. tenho cadência, eu tenho um rolo eletrônico, eu fico lá pedalando no rolo eletrônico. Eu tenho uma técnica que conhece muito, tá? Que é muito experiente, que é a Vanusa. Ela me Vanusa também, essas Vanusas estão dominando o mundo. Hã? Essas Vanusas estão dominando o mundo. Tá, é Vanusa Maciel, né? Eu acho que vocês conhecem, né? Então, todo o treinamento de pedal, principalmente, né, é um aprendizado constante. Todo dia, tá? Eu sempre digo, a natação é muito ingrata, porque você para 3 dias, você já perde a posição. O pedal, infelizmente, é a mesma coisa. Né? Você não pode parar, porque você vai perdendo os macetes, vai perdendo a cadência, vai perdendo a potência. Agora, isso que o João perguntou, eu quero saber assim no funcional, no dia a dia. Aham. Você se sente melhor funcionalmente do que há alguns anos atrás, com esse tempo todo de exercício? Por exemplo, se esticar para pegar uma coisa, ou tem uma contração, ou não tem mais. Não, veja, assim, tem algumas limitações da idade, Claro. né? Sim, essas, vamos dizer, essas embalagens malditas, né, que eles fazem para não abrir, né, é um problema, né? Mas o resto, tá, assim, são poucas limitações. Tá? Assim, a limitação maior, tá, é quando você sai da rotina. Tá? Então, você dorme mais tarde, tá? No dia seguinte você sofre, mas você não deixa de treinar. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha 60 anos, eu fiz 19,3 nos 1.500. Tá? Hoje eu faço 19,50. Tá? Quer dizer, há uma piora, mas aí eu estou investindo mais em técnica para melhorar, né, a técnica para, com menos esforço, conseguir um tempo melhor. Então, todo esse investimento faz parte do processo de envelhecimento. Quer dizer, eu sempre digo, assim, o atleta, quando é jovem, tá, ele treina para melhorar. Tá? Eu, agora, na minha idade, eu treino para não piorar. Tá? Mas eu queria te fazer essa pergunta. Eu sei que você vai para as competições, disputa, eu conheço as sensações que o esporte nos traz, os treinamentos mais fortes nos trazem, mas assim, no fundo, você para pensar assim, o que te move? São as competições? É você deixar um legado? Ou por trás de tudo isso ter um estilo de vida saudável e procurar viver o quanto mais possível para curtir a vida e fazer isso mais vezes? Não, veja, eu tenho dado muita palestra, tá? Eu acho que o maior investimento é a qualidade de vida. Tá? Então, a qualidade de vida você só vai manter se você fizer exercício. No mínimo, alguma coisa. 40 minutos hoje. Tá? Era 30, agora aumentaram para 40. A OMS aumentou faz um mês, tá?
para 40 minutos. Então, o que me move é manter a qualidade de vida. Tá, mas me permita uma parte aqui. O que que é qualidade de vida para você? É assim, acordei, nossa, como eu dormi bem, e isso eu devo ao estilo de vida que eu levo. Nossa, como eu estou disposto, como eu estou bem, isso é qualidade de vida. O que que é? Como é que você define isso? Como é que Eu você... defino, vamos dizer, tá? Eu defino, primeiro, tá? O prazer que eu tenho, tá? De acompanhar meus netos. Tá? Eu tenho um neto de 22. Né? Alguns perdem para você, eu tenho certeza. É porque eles não treinam tanto e eles têm que estudar, tá? E não é tão fácil se organizar. Tá? Mas, principalmente, tá? O que eu digo qualidade de vida é você estar extremamente bem disposto sempre. Tá? Então, eu sou um cara diurno. Tá? Assim, se você pedir para mim para ir à meia-noite fazer alguma coisa, vai ser um problema. Tô fora. Não é que eu tô fora. Não é? Eu vou, Por exemplo, mas para começar o canal tinha que começar às 2 da manhã. Tá? Não dá para Sim. dizer, não, tá? Eu quero começar às 6, tá? Porque aí a maré não deixa você nem terminar. Tá? Então, eu me sinto muito bem durante o dia. Durante a noite, eu, sei lá, 10 horas da noite, eu tô pronto para dormir e eu deito e durmo. Tá? Assim, é uma sensação muito boa, tá? Que você não tem aquela, eu preciso tomar um remédio para dormir, eu preciso de melatonina, essas coisas, eu não tenho esse problema. Então, qualidade de vida é você poder fazer as coisas do dia a dia com prazer e com efetividade. Perfeito. Tá? Você não deixa de fazer nada. Tá? Essa é uma coisa, tá, que a gente ganha com o esporte. A competição, tá, serve para avaliar o treinamento. Você não precisa, tá, competir. Tá? Mas eu gosto de competir. Eu gosto do ambiente, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de trocar ideias, tá? Eu gosto de vez em quando ganhar das crianças. Tá? É tudo uma coisa que você tem. Tá? Eu sempre conto uma história. Né? Assim, eu estava fazendo a Travessia dos Fortes. Tá? A Travessia dos Fortes, lá no Rio de Janeiro, já acabou, mas era do Forte do Leme ao Forte, não, do Forte de Copacabana até o Forte do Leme. Então, estamos lá se preparando para sair, um cara me diz assim, que idade você tem? Eu tinha 55. Ele falou, nem adianta, tem um louco aí que chega junto com o pessoal lá na frente. Eu falei, não, tá bom, não, a gente vai nadar com prazer, né? Mas eu sempre chegava entre os 20, 30 primeiros. Mas por quê? Tá? Porque a maioria do pessoal que se inscreve não nada. Tá? E o pessoal que nada tem que treinar. Então, para fazer 100 metros, né, não precisa muito treino. Tá? Mas para fazer 3, 4 mil, tá, a coisa muda. Para fazer 10, a coisa muda mais ainda. Então, é um processo, tá, que você, com a idade, tá, você vai se concentrando no treino e tirando o máximo possível de cada coisa que você faz. Né? É um desafio em relação ao seu corpo, a sua capacidade de desempenhar durante o exercício? Eu acho assim, tá? O grande problema, tá, do envelhecimento em geral, tá, nós temos que pensar o seguinte, o Brasil está envelhecendo muito mais rapidamente do que se imaginava. Tá? Assim, tem a estatística assim, mais chocante é que a percentual de população idosa no Brasil, tá, levou 10 anos para chegar no que a França levou 100 anos. Tá? Então, essa é uma questão, tá, que se a gente não trabalhar, e eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho me dedicado, é mostrar para as pessoas que você envelhecer sem qualidade de vida, o que você vai fazer? Vai ficar assistindo Netflix, tá, 24 horas por dia? Não dá. Tá? Você tem que ter uma capacidade de observar o mundo em volta, de sair, de viajar, dessas coisas. Então, a qualidade de vida, aí a gente define, é você poder fazer as coisas que você fazia antes. Tá? Eu fui viajar com meu sogro, tá? Então, por quê? Ele tem 90 anos, tá? E nós fomos viajar para a Europa. Tá? Então, ele tem condições de viajar? Tem condições de viajar. Algumas limitações, muitas limitações. Mas a qualidade de vida é muito mais do que ficar em casa, claro, 100% do tempo. Isso a gente só ganha se movimentando.
parado a gente não consegue nada disso. Isso me remete a uma história aqui de um entrevistado nosso. A gente estava falando sobre o El Cruce, sobre o sono do El Cruce. Né, que você dorme naquelas barracas lá, você fez e sabe bem como é. Ele falava assim, é ruim o lugar, a barraca não é legal, né? Às vezes você divide com alguém, mas o meu sono era o sono que eu tinha quando eu era criança, aquele sono de criança, né? Que você esquece do mundo, que você apaga. Apaga. E no dia seguinte você acorda e tá tudo bem, vai brincar. Então é um pouco disso que você está dizendo aqui, né? A gente esquece da disposição que a gente tinha quando a gente era mais novo, quando era criança, ou até mesmo adolescente ou mais jovem, com 20 anos. E o esporte, a prática esportiva, o movimento, um estilo de vida mais saudável pode nos trazer isso de volta. Eu assim, tenho dito, tá, em todas as palestras, né? O pessoal muitas vezes diz assim, não, eu tenho 40, eu tenho tempo para começar. Não, não tem tempo. É agora, tá? né? Tem que começar o mais cedo possível, porque os benefícios, tá, vão aparecendo, tá, o mais cedo possível. Então, eu fiquei sedentário, tá, 32 anos. Tá? Sim, eu me lembro como eu sofria, tá? De falta de sono, de estresse, etc. Tá? Então, com o esporte, mesmo em umas situações estressantes, eu estou bem disposto para resolver. Tá? Pode ser que eu não resolva, tá? Porque às vezes também não tem condições. Mas a maioria das vezes eu estou extremamente pronto para tudo. Tá? E isso é fundamental. E além da disposição, o senhor acha que... O senhor sente o seu humor, por exemplo, diferente do que... em relação a esse período em que o senhor não fazia atividade física? Tá, bom, tá, assim, muitas coisas eu já esqueci, né? Porque tá, a gente, mau humor, a gente não lembra, tá? É verdade. Não é bom. Não é bom, tá? Mas eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, tá? Agora, quando, assim, pisam no meu pé, tá? Claro. eu fico extremamente mal-humorado, tá? E tento resolver as coisas, porque tem certas coisas que são direitos que não podem ser Claro. mexidos com isso, tá? Então, isso, tá? Assim, esse prazer de fazer as coisas, né? Assim, eu acho que o esporte, a qualidade de vida trouxe para mim, tá? E ao mesmo tempo a capacidade de resolver as coisas, né? Assim, mesmo nas situações mais críticas, né? E essa determinação, né, que causa muita... Eu tenho uma grande admiração por isso, de ver... O senhor tem sempre algo lá na frente, já está determinado a fazer outra coisa e tal. É muito legal isso. Mas esse negócio de resolver as coisas não é só a determinação, é muito mais o equilíbrio, né? Você tá sereno, né, tá confiante... A hora que vem um problema, qual é o problema? Vamos resolver assim. Tá, assim, quando o problema é muito grande, você tem que dividir o problema em pedacinhos, né? Mas você tem que saber, tá, assim, que a coisa tem solução. Tá? Eu sempre digo, tá, tem duas coisas que a gente não tem como lutar. Uma é a genética. Tá? Assim, o resto, tá, a gente resolve. Tá? A tecnologia, etc. A gente tem, tá, assim, um tempo para passar, tá? Não tem jeito. Mas, tá, assim, quanto melhor você passar, mais resultados você vai ter. Eu tenho netos, o mais velho tem 22 anos. Tá? Eu tenho um neto de 2 meses. Tá? Então, assim, eu tenho tudo que você pensar. Tá? Então, isso ajuda muito. Tá? Quando você encontra com eles, né, a criançada por perto, né? Eu tenho filhos pequenos ainda. E acaba tudo, né? Tudo se resolve, né? Aquele estresse todo acaba, aquela ansiedade, né? Porque às vezes você quer resolver algumas coisas. Eu acho que, assim, você vê as crianças crescendo, tá? É um prazer que ninguém tira. Agora, o esporte também nos dá isso. Essa capacidade de entender a importância de estar presente nesses momentos. Porque... E ter condição de brincar, né? Até brincar. Também, né? Disposição, energia. Sim, eu sempre digo, eu viajo, tá? Viajo bastante. Agora faz 2 anos que eu não vou para a China, eu vou de novo daqui a pouco. Mas eu ia para a China, tá? Assim, sistematicamente 3, 4 vezes por ano.
Tá? E o maior problema é o fuso horário, né? Que, assim, é o inverso daqui. Mas eu chegava, ia treinar do mesmo jeito, às 6 da manhã, tá? Às 8 eu estava extremamente bem disposto e o pessoal que não fazia nada, estava sofrendo por causa. E não dá para você, tá? Assim, fazer uma viagem dessas, tá? E perder o seu tempo dormindo. Dormir em dólar. É, Dormir, não é nem em dólar, como é que é o dinheiro chinês? é Lá? ien. Sei lá, Ien, ien. dormir em Não, ien. ien é no Japão, é RMB, tá? RMB. Renminbi, né? Tá? Mas Eu você faço não... isso também, eu Hã? adoro. Eu chego, eu procuro academia onde eu tiver, É mesmo? seja a hora que for, e é a melhor forma de você acabar com esse jet lag, esse E eu fuso chego horário. já pronta para passear, visitar museu, o que tiver aberto. Eu não durmo. Nunca fui para a China, Também é mas... estratégia. Mas e quando você se movimenta, chega e se movimenta simplesmente, vai visitar um museu, por exemplo, você ainda está meio cansadão, o corpo está cansado, a cabeça também. Quando você faz o exercício, você dá uma É que zerada. dá uma zerada. uma acordada, Olha, né? quando eu ia para a China, né, eu ia via Dallas. Tá? Aí eu subia no aeroporto, tá? Tem uma academia em cima, tá? Nadava um pouco, fazia musculação A academia com piscina. com piscina. Tá? Piscina pequena, mas é Ok. piscina, dá para dar umas braçadas. Sim. Aí eu nadava 1 hora e meia e voltava a É o pegar melhor um- jeito de descansar. É o melhor jeito, tá? Porque aí você chegava bem disposto. E a sua família participa com o senhor, né? Porque eu vi algumas imagens, eu acho que era seu filho É o meu filho, junto, meu filho. não Meu sei se é sua filho- esposa. Mas eles enfim. curtam eles reclamar, pai, você tá louco. Vai Não, de vai novo, correr. pai! Não, eles curtem, né? Eles curtem. Esse meu filho, o Ilan, ele é um influencer digital. Ele chegou para mim e disse: por que que eu não vou pro canal? Eu falei: pô, você nunca. Ele falou para mim: você nunca me convidou. Eu falei: como? Né? Você quer ir? Vamos embora. Tá? E ele foi, ele fez imagens, e colocou eu ao acompanhei vivo na tudo, televisão. Foi fantástico, né? E ele estava lá, né? Assim, ele estava dando força, né? Ele ficou chateado que não deu certo, mas foi uma interação muito boa. Com o Ilan, eu cheguei no cume do Elbrus, né? No Dia dos Pais. Ai, que bacana. Foi uma coisa assim, Parceiro. parceira, tá? Essa parceria, essa proximidade que a gente tem, tá? Não vai mudar. Tá? Então isso a gente vai mantendo, tá? Não só através do esporte, mas o fato que eu estou sempre disposto, quando precisa, eu posso, vai buscar as crianças, vai não sei o quê. Tá? Assim, o meu trabalho permite, tá? Que eu Claro. faça isso. E os netos... Desculpa. Não, pode ir lá, pode ir lá. E os netos também topam aí uns desafios com o Topam, senhor. né? Assim, quando meus netos, o cara diz assim, você é o Joel, não sei o quê, né? Eu quero um livro teu, né? Eu dou um livro, né? Então é todo um processo, tá? Que eles distribuem essa admiração, tá? Que eu acho uma coisa fantástica. Legal. E participam também. Isso é o mais importante. Ele Dessa falou- vez foi um filho e um neto, né? Que foi lá, tá? Que gostoso. Entrou no barco, tá? Sofreram, enjoaram, mas estavam lá Olha, participando. eu quero falar um pouquinho mais sobre o Canal da Mancha, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. A gente falou aqui da parte legal, das competições, vai com a família, neto, bacana. Agora eu te pergunto, você já sentiu algum tipo de medo nas competições? Olha, eu sou extremamente nervoso, não? Quando vou competir. Aquele não? medo, aquele cagaço grande mesmo. É, aquele, eu já de senti. não- de não- tipo, vou não dar cair, vou certo. morrer. Não, vou- isso não. Vai dar uma cagada morrer, grande não, esse troço não, aqui. Não, morrer de jeito nenhum. Nunca penso nisso. Não. tá? Mas penso assim, eu treinei, tá? E pode dar errado, vou errar a estratégia da prova, etc. Então, para começar, eu fico nervoso. Tá? Mas, tá, assim, a competição, tá, não é para competir com as pessoas, tá? É para competir com você, tá? Para ver como é que você está indo. E eu sempre digo, qualquer coisa que você vai fazer, tá, você tem que chegar no momento e saber que você fez tudo o que você podia. Se Sim. isso não é suficiente, Perfeito. você volta para completar e vai corrigir os erros, porque sempre existem isso. Mas o fato de você chegar na competição, tá, e dizer assim, não, eu estou tranquilo, não, tá, eu estou nervoso, estou preocupado, tá, mas, né, assim, Com a competição. eu sei que eu estou preparado, tá, eu estou preocupado com a competição. Nem nas montanhas, você não ficou com medo?
não tem por que ficar com medo, você está sempre com o pé no chão. Tá? E mais ainda, tá? Você não pode ter medo porque você vai ter problemas, tá? Assim, que você tem que enfrentar o teu medo. Tá? Eu caí da escada, tá? Que é uma ponte lá no Everest, tá? Mas eu estava na segurança. Tá? Então, a única coisa que eu pensei é, quando eu caí, será que eu coloquei a segurança certa? Aí quando deu aquele baque... Tá? Coloquei. Então acabou, Eu já né? teria infartado. Não, acho que não, né? Sim, porque você não... Primeiro, não dá tempo de infartar. Tá? E segundo, né? Assim, você tem que ter confiança, tá? E tem que ter o foco de saber que você não errou. Tá? Esse é muito importante. Tá? Porque você está sujeito a isso. Tá? Em qualquer situação, você vai nadar uma competição de natação, antes eu não conseguia um óculos de grau, né? E eu não enxergo muito pouco. Então eu ia atrás do fluxo, tá? Porque eu não conseguia enxergar direito. Aí na Travessia dos Fortes era uma maravilha, porque tem uma raia, tá? Tinha uma raia, tá? Que ia de um lado ao outro, então era só seguir a raia, estava tranquilo. Então, agora eu tenho óculos de grau, então eu vejo as boias, eu fico Tranquilo. só aproveitando, avaliando como é que está a velocidade e seguindo em frente. Né? Você se monitora muito porque você é engenheiro. Então eu já fico te imaginando, olhando sempre no relógio, 100% se eu do estou tempo. nesse momento aqui, Que eu vou isso fazer, vira um vício, né? É eu um vou fazer em vício. tantas horas. É Não um consegue vício. relaxar. Tá sempre Não. se... Não, você está competindo... Não tá? te incomoda numa competição? Não, pelo contrário. Né? Assim, por exemplo, a gente planeja, né? Assim, eu vou fazer... Na natação, você não pode usar relógio. Tá? Mas na corrida, no pedal, tá? E Na principalmente... natação não dá nem para ver direito, né? Durante a natação. Não, Você não dá, consegue. dá. Mas tudo Você bem. viu como ele é viciadinho no relógio? Mas, tá, assim, no treinamento, né, eu Você usa? uso direto, tá? Uso dois, tá? Um que monitora coração, etc., que é o relógio normal, E outro tempo. e outro que marca os tempos, né? Mas, tá, assim, você, quando está pedalando ou correndo, tá, você está monitorado, tá? Você sabe exatamente, e você tem um objetivo. Eu quero fazer 10 quilômetros em 48 minutos. Né? Mas não te gera frustração? Tipo assim, eu já tô cansado, tô treinando forte e não tô no tempo que eu queria. Não, Não? assim, eu só, por exemplo, né, assim, raramente acontece, né? Assim, lógico, né? Tem horas que você vai competir e teve um dia ruim, não dormiu direito, etc. Tá? Mas você tem que ver, tá, o que aconteceu. Tá? Mas você tem que fazer o melhor possível naquela situação. Tá? Se você fizer o melhor possível naquela situação, você já atingiu o teu objetivo. Esse seu equilíbrio todo, o senhor sempre teve nos negócios, por exemplo? Sempre. Eu sempre fui... Esse pensamento, se deu errado, a gente pode corrigir? Assim, vamos dizer, eu fiz engenharia, né? Então você tem todo... Eu fiz, na verdade, eu fiz sistemas de computação na época que nem existia computador. Né? Foi presidente do Conselho de Engenharia, né? Não, esse é um homônimo. Outro Joel. Tá? É outro Joel. Tá? Eu trabalhei com informática, fui diretor técnico da Celepar, tá? Fui superintendente da Sanepar, mas, assim, na engenharia, tá? Ou na administração, você aprende processos. Né? Então, você se orienta. Né? Assim, fixar uma meta, preparação, né? Execução, né? Ou deu certo ou deu errado, novas metas, nova preparação, nova execução. Né? É tudo um processo, dia a dia. Né? E dos teus treinos você faz essa avaliação todos os dias? Eu faço avaliação todos os dias, eu anoto tudo, eu discuto com o técnico, eu tenho, assim, tá, meus treinos desde que eu voltei a nadar, né? Quando eu era jovem, eu anotava num caderninho, né? Agora tem um computador, não tem problema, né? Mas eu tenho, assim, os tempos que eu fazia, né? Quando eu comecei a nadar, tá? Todos os treinos eu tenho guardado no computador. 4 horas da manhã todo dia. Me conta. Todo dia corrida, todo dia bicicleta, todo dia o quê? Todo dia tudo. Todo dia tudo. Tudo. Tá? Eu acho que o triatlon, tá, ensina, tá? Essa é uma coisa que eu discuti com a técnica, tá, com a Vanusa. Tá? Eu gosto de fazer tudo todo dia. Tá? Porque quando você for fazer o triatlon, você não vai dizer, não, hoje eu não estou bem e não vou correr. Tá?
Você vai ter que correr porque a prova é nadar, pedalar e correr. Então eu faço todo dia. E como é que se divide isso? Começa com a natação? Eu começo com a natação, depois pedalo e depois corro. É Como se o fosse processo natural. um triatlon É o mesmo. processo Você faz um natural. triatlon todo dia. Todo dia. Né? Aumenta muito o volume em certos períodos? Aumenta muito o volume, tá? Mas às 4h30, tá? Quando tem necessidade de fazer mais volume, eu faço no final da tarde, Você faz 4 horas e meia de treino por dia. por dia. Todos os dias. Todos os dias. Parabéns. Inclusive domingo. Quando ele né? entrou hoje, eu estava reparando, quando ele entrou aqui na sala, ele é forte, um homem forte, né? Não. E assim, é verdade. E isso mostra como você pode manter o corpo jovem, né? Pro Canal da Mancha eu tive que engordar. Tá? Uhum. 12 quilos. É mesmo. Tá? Por quê? Porque você precisa ter uma camada de gordura. Gordura. Tá? Eu já emagreci 7, tá? E falta 5 para voltar ao peso normal. Qual é a distância do Canal da Mancha? Vamos dizer, se você fizesse em linha reta, era 33 quilômetros, mas você nunca faz em linha reta, é entre 35 e 40. 35, que é coisa. Pra natação, isso é coisa pra caramba. É muita coisa. É bastante. Quanto faltou? Dessa vez faltou 2 quilômetros. 2 quilômetros. Da outra vez faltou 800 metros. Né? Ah, Quer dizer, sério? E como é que é essa sensação? Quanto? Da outra vez foi quanto? 800 metros. metros. Ah, não. não, veja, tá? Assim, é uma associação inglesa. Tá? Tem regras. São eles que determinam? Eles monitoram você de fora, são pessoas experientes para isso. Né? O que aconteceu? Há uns 35, 40 anos, morreu uma pessoa e diziam, olha, você não está bem, vamos sair. Você não está bem, vamos sair. Eu dizia, não, eu vou continuar. Né? E aí, infelizmente, quando tiraram ela, estava com uma hipotermia, não deu tempo, veio helicóptero, veio exato, fez tudo. Então aí agora, tá? A responsabilidade é do fiscal. Tá? Ele é responsável. Ele sabe, ele analisa, ele monitora, ele acha, ele tira você. Tá? Ele diz, acabou. Tá? E é a regra. Você, quando entra... E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Ele disse, acabou. Tá? Eu não acho que você está bem. Eu achava que estava bem. Tá? Melhor do que da outra vez. Mas eu estava mais lento, mas ele falou, não. Tá? Acabou. E me tirou da água. Você pode ver, inclusive, no filme que estava aparecendo, ele aparece... Vamos sair, e aí não tem o que discutir. Tá? É como juiz. Mas como é que ele mede isso? Ele mede Pela tua aparência? pela aparência, pela observação, pelo ritmo de braçadas. Tá? Tem todos uns parâmetros que eles analisam e até a percepção dele tá, em relação aos Batimento outros. cardíaco, essas coisas? Não. Não, nada disso. Tá? Não tem Assim, monitoramento. Não tem monitoramento disso. Agora me falaram que o Canal da Mancha é muito poluído, que tem coisa de navio, óleo de navio, essas coisas Olha, que né, assim, você nem sente. primeiro você não sente, tá? E segundo, né, tem muita água viva, né? Isso é normal, e você se desvia da água viva, né? Uma não teve como desviar, grande, queima um pouco, tá? Mas Aquela cobertura não protege? não. Não. Nada te protege contra a Contra a água viva, não. Tá? Porque ela gruda em você, tá? Aí, tá? Mas como desvia? Você consegue enxergar? consegue, lógico. O óculos que você usa é aquele óculos que você vê longe? Não, é um óculos de grau, né? Assim, Óculos de grau. é um óculos de grau, porque senão eu não enxergo nada. Porque tem o óculos de natação que você enxerga mais fundo, para nadar Mais no fundo, mar. mas é para nadar no mar, tá? Pra nadar no mar. Aí como ele é muito grande, tá? Ele acaba atrapalhando a performance, tá? Então a gente usa um óculos normal de natação. E No não tem treinamento para nadar uma distância, quase 40 quilômetros, é isso? quase 40 Quase quilômetros. 40 quilômetros. O É que treinamento para isso. É que nem treinar para maratona. Uma maratona, isso. Você não faz maratona Todo dia. todo dia e, pelo Mas você vai contrário, aumentando para você chegar vai perto. aumentando. Não, você chega, sei lá, tá, 20 quilômetros, 10 quilômetros, 6 horas. O treino normal, máximo, é em torno de 6 horas. Né? Eventualmente, se o técnico acha que tem que ver alguma coisa, ele faz uma simulação de 12 horas. Mas o padrão é assim, eu fiz 4 vezes 6 horas. Aí você faz 20 mil, 22 mil. Tá? Certo. Então Em já dias tá diferentes. em dias diferentes. Quantas horas deu de nado? De nado deu agora? 12 horas. 12 horas. 12 horas. Tá? Eu fiz 35 quilômetros. 35, quase.
Não, mas É. não tem. Tá? A gente tem que pensar, tá? Quando você entra, você já entra preparado para chegar, óbvio. Tá? Mas você está preparado para que se acontecer alguma coisa, tá? Você... Agora, o senhor venceu 35 quilômetros. Pensa, isso Veja, é fantástico, né? 99 não é 100, é 99. Olá, que exigente. Não, mas é a realidade, né? Assim, Mas tudo bem. Você dá puto na cara porque não fez, lógico. Mas ao mesmo tempo, você nos disse há pouco aqui, não, foi uma questão técnica que eu preciso Técnica, agora foi uma- ajustar, vou fazer uma ajustar. avaliação e vou resolver. Vou corrigir. O que foi? Veja, você não pode usar roupa, tá? Então você usa uma pasta, tá? Que até uns 20 anos atrás era um óleo de carneiro, tá? Que era a tradição Uma e gordura. era uma gordura de carneiro, só que isso parou de ser fabricado porque deixou de ser utilizado, deixou de ser uma Pararam de coisa. matar os carneirinhos. Não é uma coisa válida, né? Então você faz uma pasta, Ou continuam matando, só não usam gordura. só não usa gordura, tá? Você come a carne, mas tá, assim, o óleo também cheirava mal, tem todos esses Porque tinha aquele detalhes. sabão, né? Aquele sabão feito em casa de fazenda, aquela coisa que era com a gordura. Era gordura do animal, é. né? Não era glicerina, né? Que o nosso sabão normal é de glicerina. Então. Sim. Mas a pasta, eu precisei fazer uma nova pasta porque a antiga já tinha passado o tempo. E por problemas de fornecimento ficou muito em cima, não deu tempo de testar. Não deu tempo de saber se ela estava funcionando ou não. Infelizmente, tá, ela saiu muito rápido. Tá? Mas a água estava melhor, tá? Ela estava entre 17 e 18 graus. Tá? Assim, se tivesse 14, provavelmente teria parado antes. Tá? Então, isso daí, tá, por um lado, atrapalhou, tá? Mas, por outro lado, tá, assim, como a temperatura da água estava um pouco melhor, durou muito mais, mas ela Mas já a não proteção já não não dava funcionou. proteção. Tá? Não dá proteção. E o grande problema é que não só é que ela é uma pasta que protege contra a temperatura um pouco, mas principalmente contra o sol. Tá? Então você sentiu muito a queimadura de sol, porque você está 12 horas no sol, tá? No mar e no sol, tá? Que o mar ajuda você a se queimar. Lógico. Então isso deu errado e a alimentação que a gente testou na piscina, tá? A gente viu que não funcionou exatamente como devia no mar. Tá? Então isso aí eu e a minha nutricionista já conversamos. Aí nós vamos fazer vários testes para chegar a uma alimentação Mas o que é melhor. alimentação? Eu vi teu filho com uma vara lá colocando numa Ele garrafinha, né? dá um gel e uma garrafinha. Tá? Mas chegou uma hora que o sal vai, tá, deixando a tua boca um pouco mais inchada, eu já não conseguia mais comer o gel. Olha. E aí, né, assim, apesar de tudo, o líquido não era suficiente para repor as energias. Então essa é uma coisa. Algumas coisas sólidas seria possível ali? Uma fruta? Olha, tem gente que consegue, eu não consigo. Você não consegue? Eu não consigo. Tem alguns que conseguem, mas a maioria é só líquido e gel. Porque você não para de nadar praticamente. Você não pode. O fiscal, tá, diz que você não pode levar mais que 1 minuto, tá, porque você vai perder muito. Tá? Você vai perder a tua temperatura corporal baixa, né? E aí você tem que nadar forte para poder recuperar, tá, para manter o ritmo. Né? Que desafio, cara. Como corrigir isso agora? Veja, a pasta eu vou corrigir, eu já conversei com o fornecedor, vai melhorar, vamos testar com antecedência. E se tiver alguma coisa para corrigir Tinha que antes. testar lá no Canadá, no Alasca, tinha que testar. Não, Dar um veja, mergulho no Alasca. não, ó, Ou entrar dentro de uma geladeira. não, veja, eu já nadei nas Malvinas. Né? Geladíssimo. É 8 graus a água. Tá? Então, tem lugar para testar, mesmo em Santa Catarina, às vezes chega a 18, 17. Curitiba também, dá pra testar. Eu testo na piscina. Parque Barigui. Tá? Não, na piscina mesmo. Tá? A piscina do Curitibano chega a 12 graus. Né? Ah, é? Então, é óbvio que não dá para entrar com a pasta todo dia, senão vai emporcalhar a piscina. Tá? Você faz crioterapia? Entra no gelo para recuperação, essas coisas? Entro. Gosta de fazer?
Não gosto, mas faz. Tá? Faz com Ele frequência? gosta. É? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Não. Isso é igual salada, ninguém gosta. Salada eu gosto. Não, eu Bem, gosto também. Salada ninguém gosta. Não. Essa discussão. Não, veja. Eu pegava Vamos falar pote de sobre sorvete. isso. É. Tá? Pote de sorvete, tá? Assim, 12 potes, tá? 10 quilos de gelo, punha no gelo e deitava no banheiro. Eu ficava 15, 20, 25 minutos, né? E aumentando. Começou com 12, foi aumentando até 25. Você tem aquela maquininha de produzir gelo, né? Não, põe no freezer, dá o pote, enche de água. Sai mais barato, né? Porque comprar o gelo no posto para fazer isso é muito caro. Não, e o gelo do posto, né? Ele dissolve mais rápido. Assim, ele acaba mais rápido. Né? Então, o cubo maior, tá, de 1,5 litro, né? Ele dura mais. Eu acho que a gente pode até concluir a nossa conversa falando um pouquinho sobre isso, porque tem a ver com o que a gente faz com o esporte. Veja, ninguém começa uma corrida todos os dias com motivação. Uma corrida, a tua natação que você faz todos os dias. Você não chega lá todos os dias empolgado para começar a nadar, ou a tua bike. Ele tá mirando com uma cara de que chega. Eu acho que ele chega. Eu chego, né? Eu acho, Todos eu os acho. dias. Todos os Empolgadíssimo. dias. Sempre. Cheio de energia. Cheio de energia. Parabéns. Tá? Olha, eu chego de manhã, tá? Assim, eu acordo, né? Assim, rapidamente, tomo uma comida, um shake, e vou para a piscina e pulo na água. Tá? Será que você não te dá tempo de pensar por isso? Não, dá. Você não procrastina nada? Nunca? Nunca. Tá? Eu não enxergo direito, né? Então eu tenho que decorar o treino. Tá? Não, o senhor já cai na piscina, não enxerga nada. Não, mas eu tenho que decorar o treino. Tá? Eu tenho que decorar o treino. Né? Então isso é até bom para a memória. Tá? Então eu decoro o treino, às vezes. Assim. Eu digo para o técnico, às vezes ele põe um treino com milhões de variações. Né? Aí não dá, né? Eu também tenho esse problema. Difícil. Aí de vez em quando eu pulo por cima de algumas coisas, mas normalmente, né, assim, eu decoro o treino, tá? Eu já planejo quanto tempo eu vou levar também, tá? Já pulo pronto. Mas a tua paixão é a piscina. Olha, a piscina, tá? Assim, vamos dizer, o elemento líquido é uma coisa muito agradável. Tá? Então a piscina foi onde eu comecei no esporte. Tá? Então, eu só fazia natação até o 2010, eu só fazia natação. Eu fiz o Aconcagua sem nunca ter feito uma corrida. Eu comecei a correr em 2012. Tá? Eu fui fazer o cruce, tá? Que meu primo me ligou e disse... Você me contou a história, você nos contou a história aqui no episódio. Mas legal. o cruce é uma coisa emocionante. É tá? muito assim, legal. muito legal, muito organizado, aquele companheirismo que tem ali, as 500, 600 pessoas que estão fazendo aquilo, é muito legal. Aí tem uma dica sobre a barraca. Tá? Eu levei, tá, um colchão inflável. Tá? Os caras diziam, isso é louco, né? Assim, mas você enche o colchão, né? Fica um conforto na barraca inacreditável. Né? Aí até esquece o barulho de Não, fora. daí você pode ver, muita gente hoje leva o colchão. Eu fui o primeiro, né, a levar. Eu levei um para mim e para o meu primo, né, porque você não carrega mesmo. Né? Eu fui depois que eu pensei no colchão e eu levei aquele colchão fino. Fino. Que deixei lá também, que lá não serve para nada. Não. Mas daí eu vi, eles alugavam o colchão inflável já. Hoje em dia eles já estão alugam. Exatamente. É uma boa, Mas né? o problema Não é tem que carregar. a resenha que rola nas barracas do lado, né? Você quer dormir, e daí tinha lá umas duas amigas que estavam na barraca do nosso lado ali, que ficavam ali o tempo inteiro. Olha, agora vou passar o meu creme no cabelo. Eu agora vou arrumar o meu reclamo lençol. direto. Você reclama? Reclamo. Eu vou lá e bato na barraca, desculpa, né? Eu preciso dormir. Preciso né? dormir. Não, isso... Não, assim, E delas reclamavam do meu ronco também. Bom, daí eu não ronco. Olha aí. Mas olha, Deu uma rinite. Você ronca, não ronco, mas... mas eu ponho a máscara, tá? E pumba. Né? Mas vamos voltar aqui. Então você tem prazer todos os dias na tua corrida. Coisa que na tua corrida, nos teus treinos, eu não tenho ainda. Não chegou lá Quem ainda, sabe calma. eu cheguei lá. A Vanusa falou que gosta de comer salada. Eu falo que mentira, que não gosta. Ela gosta do molho da salada. Você falou que gosta da salada. Eu como a salada. Com prazer? Com prazer. Eu também. Eu gosto. Tá? E veja, eu não ponho molho nenhum. Tá? É mesmo? Ponho azeite de oliva e ponto sim, final. eu também. Azeite e acabou, sal. tá? Um pouquinho E de sem sal.
Eu ponho um pouquinho de sal. E a tua alimentação? Carne você come? Carne vermelha? Eu como carne, assim, a alimentação é basicamente salada, né? Carne, arroz, feijão. Adoro Às arroz vezes e feijão. macarrão, né? Às vezes uma coisa, mas a minha nutricionista me proíbe 5 coisas que eu respeito desde que eu comecei. Nada de fritura, nada de refrigerante, eu nunca tomei refrigerante, também não é um problema. Maionese, margarina e manteiga. Essas 5 coisas Eu é aí, proibido. Né? eu sofreria pela manteiga. Tá aí uma coisa que eu adoro. Pãozinho com Mas deixa eu manteiga. te perguntar aqui. Você nunca dá uma escapada? Nunca em nada? Nada. Veja, Vai numa festa. hã? Casamento. Olha, eu vou contar a verdade, tá? Assim, lá pelas 10, tá? Eu dou uma escapada e vou embora, né? Sério? Sério. Eu sou fanático por horário, tá? Isso é uma coisa, né? Sim, então, quando eu casei, isso 50 anos atrás, né? Eu passei na casa da minha esposa e disse, olha, tá? São 7h30, tá? O casamento começa às 8. Né? 8 horas em ponto ela estava lá, né? 8h30 terminou o casamento, aí começaram a chegar os convidados e nós estávamos indo para a festa, né? Sério? Porque, né, assim... Então, olha, este ano, tá? Sim, nós estamos em setembro, tá? Eu perdi 7 dias de treino. Tá? Perdi porque viagem, tá? Atrasa o avião, tá? Você perde o dia inteiro, tá? Mas aí eu ando no aeroporto, eu dou uma corridinha, mas treino mesmo perdi. Fica irritado quando perde treino? Não. Fica, né? Muito. Eu fico um pouco, tá? Porque, na verdade, o treino é uma periodização. Tá? Se você perde um dia, tá? Você perde alguma coisa. Tá? Não é muito terrível, né? Assim, o meu técnico de natação dizia, olha, tá? Até 2 semanas que você não treinar, não tem problema. No 15º dia, você tem que dar um jeito de treinar. Ah, mas cara, eu já perdi isso que eu falei da corrida, por exemplo. Faço outras coisas, musculação, mas por conta de uma lesão. E 2 semanas depois, você está com um condicionamento completamente diferente. É impressionante, é triste. É. Não, o pedal, né, assim, é cruel, né? A corrida ainda é porque a corrida é natural, você anda, você tem um movimento. Mas o pedal, tá, e a natação, tá, que são coisas que não são naturais, né, é um sofrimento. Tá? Para você voltar ao ritmo que você estava antes, né, assim, pro canal eu parei de correr e de pedalar, porque Ficou só na natação. fiquei só na natação. Eu treinava 3 horas e meia só de natação. Tá? Então, é uma coisa bem objetiva. Tá? Joel, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado pela presença. Não, e ano que vem vai ter que voltar, né? Porque vai vai ter ser, muita mais Ano história que para vem contar. é Pucon. É Pucon, Florianópolis, aí ou Rio, São Paulo, meio Iron, e aí o Mundial. E o Kilimanjaro só com os netos para passear. O Kilimanjaro aí é uma semana só. Tá? Só Não passeio. tem problema. Mas me conta uma coisa, outra coisa que a gente não falou aqui. É bastante investimento, né? É um investimento, tá? Mas a gente trabalha... Né, Sim. É o orçamento da casa. Não tem patrocínio. Não, tá? Eu sempre digo, velho não dá ibope, tá? Que é um erro. Tá? Mas é igual o Porque- nosso podcast. Agora tá mudando. É igual o nosso podcast. E o nosso podcast é pior, porque a gente geralmente... Você tem algum negócio, porque a gente vai consumir de você Do lá. teu, pode ficar tranquilo. porque a gente vira Todos cliente. os nossos entrevistados que vêm aqui, a gente acaba virando cliente ou paciente. Cliente, paciente. Mas veja, tá? Assim, eu agora fiz uma campanha para Track and Field, tá? Que foi, Eu vi. teve 15 Eu vi, Muito foi muito linda. legal o vídeo. tá? É Teve verdade. 15 milhões de visualizações, tá? Uma coisa inacreditável. Sim. Tá? Então, eles estão tentando pensar numa parceria. Mas eu acho, tá, assim, que se você vê, tá, o mercado brasileiro em 2030, de idosos, mais de 60 anos, vai ser 1,5 trilhão. Tá? Se você não Mercadaço. pensar nesse mercado, né, você vai perder espaço. Tá? E você achar que roupa para jovem é roupa para velho, não é. Tá? Nem a modelagem é. Tá? Então tem que pensar nesse mercado. Alimentação, esporte, principalmente, academia. Isso, quem gosta de fazer, quem gosta de ter uma vida movimentada. E não é pensar no idoso como o idoso era antigamente. Não. Pensar em produto para esse idoso antigo. É o Não, idoso de o hoje. idoso que é diferente. antigamente era o idoso que eles achavam inútil. Né? Se você Colocava vê, numa cadeira e falava, ó, você não presta para se nada você mais. vê o imposto de renda brasileiro, diz, tá, que
maiores de 65 e menores de 18 são dependentes. Tá? Eu E fico todo mundo revoltado. trabalhando, Né? E está todo mundo trabalhando, e todo mundo pagando imposto de renda e tendo que não precisa declarar, mas Aham. A gente tem um problema grave no Brasil, que é a questão das diferenças sociais, né? Então, por exemplo, uma pessoa menos favorecida pela vida, que trabalha muito, um pedreiro, uma faxineira, né, que no dia a dia, aquele esforço Pesado. físico pesado no trabalho, os horários e tudo, você vê, inclusive, que a pessoa, pela fisionomia, pelo corpo, Envelhece um pouco. é mais rápido. Então a gente tem essas diferenças também, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas de modo geral, quem pode, né, e com a tecnologia que a gente tem, quem tem acesso a essas ferramentas consegue viver mais e com muito mais veja, saúde. Só assim, cultura inútil, né? Sim. Sim, 75% dos idosos usam o SUS. Tá? Então, o SUS dá um bom atendimento para o dia a dia, tá? Nos casos mais graves, até talvez melhor do que no dia a dia. Perfeito. Mas o grande problema, tá? Se você pensa em 2030, muitos estados brasileiros vão ter mais pessoas de 60 anos do que jovens, tá? Abaixo de 15 anos. Tá? Como é que vai ser o atendimento dessas pessoas se você não investir na prevenção? Mobilidade, esporte. É tirar essa turma das filas dos postos de saúde. E botar para fazer E exercício. custa muito né? mais barato. E ser mais duro ao fazê-los entender, né, que a consciência de que a atividade física é igual ao remédio que ela vai buscar lá. Porque o remédio, ela busca, ela fala, não, isso é importante para mim. Mas a atividade física é um luxo, é uma coisa que é Mas isso talvez é uma desnecessária. coisa assim, que eu estou tentando fazer um projeto, tá? Porque Curitiba tem tudo. Tá? Tem essas academias ao ar O ar livre, livre. mas não pode esquecer tá, assim, que a pessoa fazer exercício sem orientação é certeza que vai se machucar. Sim. Tá? Então, se você der um pouco de orientação, tá, a coisa vai. Nós temos boas condições climáticas, a gente tem Tudo. parques legais, estrutura boa. Tem tudo Nossa, a pra... gente tem que motivar as pessoas. Eu acho que isso é uma das funções que eu tento exercer. Legal, cara. Muito Bom, legal. valeu. Um prazer. Mais Muito uma. obrigada. Mais uma para conta. Então, Obrigado por prazer estar para aqui. nós. Obrigada. Eu Nosso voltarei. primeiro convidado que veio pela segunda vez, que foi convidado É. pela segunda vez. Ah, e esteve muito conosco. obrigado. Uma honra tá? tê-lo conosco. Vai ser uma honra sempre que vocês quiserem, tiverem algum assunto, eu estou à disposição. Legal. Obrigado. Muito obrigada. Na hora. Até mais. Tchau, Até. tchau.